Muito bem. O que alguém que foi reprovado tantas vezes e depois aprovado tantas vezes, e uma boa parte delas em primeiro lugar, pode passar para você que está aqui participando dessa conversa? Não sei se você está em casa, não sei se você está na frente do computador. O que eu sei é que as lições são muito simples. Para você passar em provas e concursos, e, a rigor, para você ter sucesso em qualquer tipo de objetivo, a nossa conversa hoje é muito focada em concurso, mas essas técnicas que eu vou falar aqui, elas servem para tudo. Então, se eu vou falar aqui de administração do tempo, a administração do tempo é importante na iniciativa privada, seja você empregado, seja você dono de negócio, seja você um atleta, a administração do tempo é importante. Mas vamos falar de concurso. E, especificamente no concurso, eu posso marcar 3 grandes áreas. Quais são as 3 grandes áreas para você ter sucesso em concurso? Primeira, organização e planejamento. Segunda, técnica de estudo. E terceira, técnica de fazer provas. Muita gente fala, é só estudar. Só que nós sabemos que muita gente estuda e não aprende. Ou estuda e tem um branco na hora da prova, ou estuda e fica nervoso na hora da prova. Então não é só estudar. Estudar sem aprender, estudar sem resultado. O primeiro passo é aprender a estudar. Só que antes do estudo vem uma coisa muito importante, que é você organizar a sua vida, organizar a sua cabeça, organizar tudo o que for possível, fazer os planos, organizar o sistema. Já foi dito que aquele que falha em planejar está planejando falhar. Se você está pensando em fazer concurso e não fizer um planejamento das matérias, dos prazos, de como você vai se sustentar, de como você vai lidar com as dificuldades, meu amigo, vai ser difícil passar em concurso. E, por fim, então eu já falei, é preciso estudar, é preciso se organizar, fazer um planejamento adequado. E, por fim, algo que é muito pouco falado, que quase que ninguém falava, é saber fazer provas. Uma coisa é você saber a matéria para você e outra coisa é você saber para passar para alguém. Quantos aqui já tiveram um professor que você dizia, esse fulano sabe a matéria, ele só não sabe passar, ele só não sabe transmitir, ele não tem didática? Quando um professor sabe e não sabe passar, a gente diz que ele não tem didática. Agora, quando um concurseiro, alguém que faz concurso, aprende para ele e não sabe passar para a prova, para o examinador, ele não tem um outro tipo de didática, que é saber fazer prova. Saber é uma coisa, saber transmitir para o papel, ou transmitir numa aula, ou transmitir numa palestra, são conhecimentos totalmente diferentes. Eu posso ser um professor muito bom de matemática, eu posso saber fazer conta e eu posso não saber fazer uma palestra sobre matemática. Então, se a gente vai falar de concurso, eu quero que você pense nessas 3 áreas. Eu preciso aprender a organizar minha vida e fazer meu planejamento, eu preciso aprender a estudar e eu preciso aprender a fazer provas. Conseguiu entender que fazer prova é totalmente diferente de saber a matéria? Sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. 3 grandes áreas, eu vou falar das 3. 2 grandes pilares. Quais são os grandes pilares da aprovação? De um lado, a motivação e de outro lado, o conhecimento. Se você tiver alguém muito motivado, mas que não estude, ele vai ser um reprovado feliz. Ele vai ser um reprovado zen, tranquilo. Só a motivação não resolve. Só boas intenções não vai resolver. Aliás, se você soltar uma mula dentro de uma loja de cristais, quanto mais motivada for essa mula, pior, mais coisa vai quebrar. Então, se é para ter uma mula numa loja de cristais, eu espero que essa mula esteja deprimida. Porque ela vai quebrar coisa, se ela começar a se mexer muito. Agora, a motivação é dispensável? Não é. É essencial. Você precisa ter alguma coisa que faça você levantar de manhã, você sair da cama, você sacrificar um final de semana, você estudar na hora do almoço, você estudar na condução. Tem que ter alguma coisa, e você que escolhe essa coisa, para você
ficar ali. Então é um conjunto. Você tem que aprender a se motivar, a se manter motivado e precisa aprender o conhecimento necessário. E quando eu falo conhecimento necessário é o quê? Organização e planejamento, aprender a estudar, aprender a fazer prova e, finalmente, e não menos importante, a matéria que cai no dia da prova. Eu trabalho com essa primeira parte. Motivação, técnica de organização e planejamento, técnica de estudo e técnica de fazer prova. Com isso na mão, você vai pegar o livro, você vai para a aula, você vai pegar a apostila, você vai fazer o curso via internet, você vai assistir o DVD e você vai render. Muito bem. Então são 3 grandes áreas, 2 pilares e um único objetivo. Qual o objetivo? Sua vida melhorar. Não adianta você passar num concurso se a sua vida não melhorar. Então, no fundo, a grande graça dessa conversa que a gente está tendo é você melhorar de vida. É você ter paz, ter equilíbrio, ter grana para pagar as contas. E é disso que a gente está falando. Quando eu falo em concurso público, e é importante a gente marcar isso, eu estou falando de você trabalhar para o melhor empregador do país, para a maior empresa, com o maior número de funcionários, é uma empresa que não demite, é uma empresa que está contratando, que paga bem, que não manda embora. É uma empresa tão boa, tão interessante, tão fantástica, que quando ela está sem dinheiro para pagar as contas, ela aumenta os tributos e resolve o problema. É uma empresa que está em todos os municípios do país. Só ela e o Bradesco, mas o Bradesco foi agora há pouco. Olha, eu não sou patrocinado pelo Bradesco, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu sou patrocinado pelo sonho. Eu fui patrocinado pelos meus sonhos, eu sou patrocinado pelo seu sonho. Mas eu estou aqui ainda com outro sonho. Porque quando eu falo que o serviço público é um bom empregador, que não te manda embora, que te paga bem, que te dá status, gente. É status. Você venceu na vida, é legal. É um empregador que mais do que tudo isso, a gente vai trabalhar, você vai trabalhar para uma coisa bacana. Porque de repente você fala assim, não, eu não quero trabalhar com fumo, nem com bebida, eu não quero participar de destruição de lajes, de destruição da saúde. O nosso trabalho é muito bacana. E é um trabalho que você pode ter com qualidade de vida. Eu conheço vários empresários, eu conheço vários executivos que eles ganham muito bem, eles têm condição de ter um conforto muito grande, mas eles não têm tempo para curtir isso. Porque eles trabalham de segunda a segunda, 14, 16 horas por dia. E no serviço público, é possível ser diferente. No serviço público, você pode, talvez não ganhe tanto quanto um empresário, um executivo, mas em compensação você vai ter feriado. Aliás, esse é o país dos feriados. Você vai ter todos eles. Você vai poder estudar. O serviço público te dá uma série de vantagens, de garantias. Você pode ficar doente, você pode ficar grávida. Coisa que às vezes na iniciativa privada significa uma demissão. Então nós estamos falando de uma senhora oportunidade de emprego. É a única? Não. Você pode ser empresário, é bacana. Você pode ir para a iniciativa privada, é bacana. Você pode fazer um monte de coisa. Mas uma das coisas bacanas para fazer é o serviço público. É digno, paga bem, é uma bela carreira. E aí é que está. Se a gente quer um país justo, se a gente quer um país melhor, um lugar melhor para a gente viver, para os nossos filhos viverem, o serviço público tem muito a ver com isso. Eu sou juiz federal, sou um juiz federal premiado por produtividade. A 4ª Vara Federal de Niterói, ela produz mais do que a média. Eu tenho orgulho disso, meus funcionários têm orgulho disso. E a gente sabe que a gente está melhorando a vida das pessoas. A gente sabe que se alguém tem um problema que cabe à Justiça Federal resolver, esse alguém, se o processo dele cair na 4ª Vara, a gente sabe, os advogados da cidade sabem que a pessoa vai ser bem atendida, com educação, que a pessoa vai receber o melhor tratamento, que a gente vai procurar ser o mais rápido possível, que a gente vai ouvi-lo, que a gente vai levar a sério, que a gente não vai olhar aquele processo apenas como papel. Tem gente ali. E isso é o trabalho de qualquer servidor público. Do lixeiro ao presidente, passando pelo médico, pelo fiscal, pelo policial, pelo enfermeiro, pelo professor.
todo serviço público é importante, cada um tem seu lugar. E é para isso que você está sendo chamado. Então você, por favor, não pense em serviço público apenas como um bom emprego, apenas como uma remuneração bacana, apenas com estabilidade. Tudo isso está valendo. Mas eu queria que você também pensasse o seguinte: eu vou receber do governo para servir ao próximo. Eu vou receber do governo para esse país ser mais bacana. E é para isso que você está sendo convidado. Eu acho que isso te motiva. Eu não sei se o que te motiva é a justiça, ou também a justiça, ou é você levar dinheiro para casa, você pagar as contas da casa, você alimentar os seus filhos, você pagar o plano de saúde. Eu não sei se é isso, se é querer casar ou não, eu não sei se é isso. Ou é querer separar. Eu conheço gente que quer fazer concurso para poder se separar sem depender de pensão do marido. Tudo bem, ela sabe por que ela está fazendo o concurso. Primeiro passo, então, nessa nossa conversa é você saber por que você está aqui. Você precisa saber. O que eu quero? Pode ser uma lista múltipla. Qual concurso que eu quero? Pode ser que você queira ser delegado, pode ser que você queira ser juiz, ou pode ser que você queira ser um professor, que é uma atividade que pode ser privada, mas que você pode querer ser professor dentro de uma universidade pública ou de um colégio público. Ou pode ser que você queira tão somente um emprego estável, com uma remuneração digna, para você ir poder fazer outras coisas. A escolha é sua. A escolha não faz parte da minha tarefa. A minha tarefa é passar para você as técnicas. Então, vamos partir disso. Nosso assunto é como passar em provas e concursos. Qualquer pessoa pode passar em provas e concursos. Não depende de raça, cor, religião, de idade, não depende de inteligência, de ser um gênio, de ter uma memória fantástica. Qualquer um passa. Qualquer pessoa que está ouvindo essa fita, se foi capaz de colocar o DVD no computador ou na máquina, já está muito bem. Se você sabe falar seu nome, se você sabe chegar em casa sozinho, e se você já decorou um número, um telefone, você tem um cérebro que funciona. Há esperança para o seu caso. Você pode passar. E eu falo isso com a experiência de quem fez o primeiro concurso com 12 anos, 12 para 13. Então eu estou há 30 anos lidando com isso. Qualquer um passa. Você passa. Se você quiser, você passa. Mas tem um preço. Eu só acho que o preço de passar é muito mais barato do que o preço de não passar. É muito mais difícil ficar desempregado e sem esperança do que passar em concurso. Tem gente que acha passar em concurso difícil, eu não acho. Eu acho difícil não passar. Passar em concurso pode ser demorado, pode ser trabalhoso. Mas eu não acho difícil, porque as regras são claras. E vamos falar das regras? Estão afins? Estão animados? Primeira grande área para passar em concurso: organização e planejamento. Primeiro passo da organização e planejamento: ter um sonho. Bota um sonho na cabeça. Se você acha sonho uma palavra muito nebulosa, muito autoajuda, pode chamar isso de plano, de projeto, de meta. Aonde você quer chegar? Passar em algum concurso, em qualquer concurso, vou passar primeiro num que seja mais fácil para mim, e aí eu vou estudar para fazer outro, aí eu vou fazer uma faculdade para fazer outro concurso. A escolha é sua. Mas bota uma coisa na cabeça: eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá. O barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então você tem que saber para onde você vai. Primeiro passo é esse: ter um sonho. Segundo, acreditar no sonho. Vale a pena? Sim, vale. No caso de concurso, vale. Não é uma coisa boba, não é uma quimera, não é uma ilusão. Em seguida, acreditar em você. Você precisa acreditar que é possível para você, que independentemente das suas dificuldades pessoais, ou intelectuais, ou culturais, ou financeiras, que você tem condição de chegar lá. Se você entender isso, você está muito bem encaminhado. O Ford, ele fala que se você acredita em você, ou se você não acredita em você, você está certo. Se você acreditar que você pode, você vai chegar lá. Se você não acreditar que você pode, não adianta. Qual é a minha função aqui? Minha função é dizer o seguinte: olha, eu trabalho com isso há 30 anos. Eu vi todo tipo de gente, todo tipo de QI, de quociente de inteligência,
toda a classe social, toda a altura, toda a idade, toda a história familiar. Ou gente que vem de família organizada, gente que vem de família desorganizada, gente que já teve problema com droga, problema com isso, problema com aquilo, gente que já quebrou a empresa, gente que já foi largado pelo cônjuge, gente que já foi... Gente, todo mundo tem condição de passar. Eu não conheço nenhuma, tirando debilidade mental grave, o resto qualquer um passa. Você passa. Se você não quiser passar, é uma escolha sua, mas qualquer um passa. Até debilidade mental, mais ou menos, eu conheço. E não são poucos. Alguns estão em cargos altos. Não vou citar por uma questão de cortesia. O sonho, o plano, a meta. 2, acreditar que vale a pena pagar o preço. 3, acreditar em você. Eu posso. Se você não acredita, acredita em mim, eu entendo do assunto. Eu sou considerado o guru dos concursos, o maior especialista. Eu estou dizendo para você, amigo, você pode. Se você pagar o preço, você pode. Então vamos superar esse ponto. Você pode. Não quer fazer, não faça, mas pode. Ponto. Uma das coisas que mais me faziam estudar, porque eu sou um cara preguiçoso, era imaginar o William Douglas 5 anos depois, 10 anos depois, desempregado. Eu ficava tão angustiado de eu desempregado, que eu estudava, eu combatia a preguiça com meu orgulho. Eu não queria ficar sem realizar alguma coisa, sem conseguir o meu espaço. Depois que você tem definido isso, a gente parte para o segundo ponto, aqui dentro desse tópico. Qual é esse ponto? Você precisa fazer um inventário pessoal. O que é isso? Você vai listar todas as coisas que te ajudam e que te atrapalham. Mais do que isso, você vai dizer o seguinte: quais são minhas qualidades? Quais são meus defeitos? Ou seja, assuntos internos que ajudam e atrapalham, e assuntos externos. Então, quais são as circunstâncias que te ajudam e as que te atrapalham? Ah, eu moro perto? Eu moro longe? Isso pode ajudar ou atrapalhar. Eu tenho uma família que banca meu estudo? Isso ajuda? É uma circunstância externa? Ou eu não tenho ninguém? Ah, a circunstância externa, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho que trabalhar. Isso é uma circunstância externa que dificulta. Eu preciso que você faça uma lista. Internamente, dentro de você, o que ajuda e o que atrapalha. Não, eu sou uma pessoa que eu luto. Não, eu sou preguiçoso. Ah, eu sou desorganizado ou eu sou organizado. Positivo e negativo. Externamente, eu costumo citar o caso da TPM. Você é mulher e tem TPM, isso é um problema interno, atrapalha estudar, né, dependendo da gravidade. A TPM pode ser um problema externo? Pode. Você é o marido dessa mulher, você quer estudar e ela tem TPM e isso dificulta. Então você tem que fazer essa primeira lista. Ao fazer essa lista, você vai estar caminhando para se organizar. Claro que no livro eu vou ponto a ponto, eu boto ali 45 problemas e como lidar com eles. Mas como eu não sei se você vai ler o livro, até espero que leia, eu quero te dizer o seguinte: 3 coisas. Há problemas que você, quando começa a pensar neles, você resolve. Há problemas que você minora e há problemas que você só vai ter que aprender a lidar com eles, que você não vai conseguir acabar. Então, às vezes, dependendo da idade do teu filho, você vai ter que aprender a lidar. Ele é tão novo que ele não consegue entender que você tem que estudar até para dar um futuro melhor para ele. Você vai ter que aprender a lidar, você vai ter que arrumar alguém para ajudar a cuidar, tomar conta dele, você vai estudar menos, vai saber que vai demorar mais para você, mas às vezes, dependendo da idade do teu filho, você consegue conversar. Só para dar um exemplo para vocês, um dos meus maiores problemas era que eu saía da cidade onde eu morava e ia de carro para a cidade onde eu trabalhava. Levava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Quando tinha engarrafamento, eu levava 1 hora, 1h30, 2 horas para voltar. Isso era um problema. Na hora que eu fiz o meu planejamento, a minha organização, eu falei: opa, eu estou perdendo muito tempo no trânsito. E aí você começa a pensar: como é que eu transformo um problema numa solução? Eu ia ouvindo música, voltava ouvindo música. Eu gosto de música, eu gosto de MPB. Mas como eu tinha um plano,
Como eu tinha que pagar um preço, o que eu fiz? Eu peguei a matéria que eu menos sabia, porque tem gente que quer pegar a matéria mais fácil. Só que não adianta você pegar só a matéria mais fácil, que é confortável, porque no dia da prova você vai ter que encontrar a matéria que você sabe menos. Então, como eu queria passar, eu já peguei a matéria que eu sabia menos. Peguei um resumo, li o resumo para o gravador, gravei a matéria e ia e voltava para o trabalho ouvindo a matéria. Quando tinha engarrafamento, gente, eu ficava feliz. Eu falava, oba, hoje eu vou estudar mais. Eram 5 fitas, eu ouvia uma fita por dia. Quando tinha engarrafamento, eu ouvia a mesma fita mais de uma vez. E de tanto ouvir essas fitas, em pouco tempo, coisa de, assim, 2, 3 meses, eu tinha decorado. Mas eu não queria decorar. Eu decorei de tanto ouvir. Eu ia falando junto com a fita. O dia que vem o concurso para juiz federal, qual foi a matéria que caiu para fazer a sentença? Exatamente essa matéria. Alguns acham que ouvir a matéria no carro, ou no ônibus, ou no trem, é coisa de maluco. Eu acho que é coisa de quem é maluco de vontade de passar no concurso. Alguns acham que cair a matéria que eu estudei mais e que era a matéria onde eu era mais fraco, é sorte. Outros acham que é um trabalho bem feito. Qual é a sua opinião? Eu acho que é sorte. Mas posso afirmar que quanto mais você estudar, mais sorte você terá nas provas. E quando eu falo estudar, estudar bem, estudar certo. Me deram 5 páginas e eu escrevi 10. Então, veja, a lição que eu quero trazer para você hoje é: faça um inventário dos seus problemas e das coisas que te ajudam. Quando você estiver desanimado, triste, você pega a lista das coisas positivas, relê aquilo, canta aquilo, prega aquilo em algum lugar. Vai no hospital. Vai no cemitério. Olha as pessoas que estão piores do que você. Você vai falar, opa, peraí, eu estou reclamando, mas eu estou reclamando de barriga cheia. Isso quando você estiver para baixo. Quando você estiver em condições de trabalhar, você vai nas dificuldades e fala, como é que eu conserto isso? Como é que eu melhoro isso? Como essa aqui é uma fita, não dá para a gente fazer um trabalho de maior interação, eu só vou te dar a dica. Eu peço normalmente para as pessoas, nos meus seminários de técnica de estudo, para que eles listem os problemas, e depois dos problemas mais graves estarem listados, eu digo assim, lista agora, faz um círculo ao redor daquele problema que, se você realmente quiser, você resolve sozinho. Se você fizer isso em casa, você vai ver que os seus maiores problemas você consegue resolver sozinho, se você quiser, se você pagar um preço. Beleza? Muito bem. Então, se a gente está falando desse assunto, eu tenho que falar sobre inventário. Próximo ponto de organização e planejamento. Prazo para ser aprovado. Prazo da aprovação. William, quanto tempo leva para eu conseguir? Vai ser 6 meses? Vai ser 1 ano? 2 anos? Vai ser 10 anos? 5? 8? Quantos concursos? 1, 2, 10, 15, 20? Normalmente as pessoas estabelecem um prazo. Eu tenho que passar no próximo concurso. Ou no máximo em 3 concursos. Ou em 1 ano. Ou eu não aguento mais, William, eu preciso ser aprovado. Entra em campo o mantra. Existem vários mantras disponíveis no site, onde você terá acesso à sabedoria do concurso público consolidada em pequenas pérolas. Pérolas de grande preço que irão proteger você. Quando a gente fala de prazo, o mantra diz o seguinte: concurso não se faz para passar, mas até passar. Em resumo, não há prazo. Não tem como, dadas as inúmeras variantes que existem. Tem gente mais inteligente, menos inteligente, com mais tempo, com menos tempo. Tem concurso que é anulado, tem concurso que não é anulado. Gente, é tanta variação. É tanta variação que eu não posso chegar, colocar a mão em cima da sua cabeça e falar, opa, você vai levar 6 meses e 14 dias e 2 horas. Não é assim que funciona.
Mas eu quero deixar para você também um outro mantra, que diz o seguinte: concurso público, 2 pontos. A dor é temporária, o cargo é para sempre. Então, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que se você jogar o jogo, você chega lá. E que quando chegar vai ter valido a pena. Não há prazo. Eu dou alguns exemplos sobre prazo. Eu falo de montagem de quebra-cabeça, que o início é muito devagarzinho e depois vai acelerando. Então, que estudo também no início você vai achar que não está rendendo, que vai levar muito tempo, que só vai passar daqui a 200 anos, que só vai passar para Marte. Não, porque à medida em que você começa a se acostumar com o estudo, com aquele sistema, teu cérebro começa a trabalhar, começam a se fazer as conexões neurais, tudo vai andar muito mais rápido. Outro exemplo é do bambu chinês, que é um bambu que passa 5 anos sem crescer nada, nem 1 centímetro, e no 6º ano ele cresce 24 metros. E concurso é a mesma coisa, você passa às vezes muito tempo sem colher resultados, sendo reprovado, notas baixíssimas, mas de repente a coisa pega uma velocidade. Quebrar uma pedra, você começa a dar martelada numa pedra, essa pedra vai se espatifar na 21ª martelada. Você pode dizer que foi a 21ª martelada que quebrou a pedra? Não. O que quebrou a pedra foi o conjunto das marteladas. No estudo, quando você está estudando direito, quando você estudar direito, significa que você vai estar num processo em que cada vez vai estudar melhor, tá? Quando você está estudando direito, você pode não ver o resultado, mas você está dando martelada na pedra. 1 hora a pedra espatifa. Se você estudar sem técnica, sem concentração, sem dedicação, sem nada, você pode não estar realmente estudando, você está perdendo tempo. Mas quando você começa a estudar com técnica, mesmo que a técnica seja muito inicial ainda, você não precisa ser um especialista nisso, já está entrando matéria e você já está começando a contar o prazo da sua aprovação. Então, em resumo, quando a gente fala de organização e planejamento, eu queria falar dessa importância do sonho e da fé no sonho em você, a importância do inventário, a importância de saber a respeito do prazo para ser aprovado. Sorte e azar aumentam um pouco ou diminuem um pouco a nota do sujeito. Então, se você tem cabeça, cérebro, conhecimento para tirar 5, se você der sorte, você tira 6, 7, mas você não vai tirar 9 com sorte. Se você der azar, você que está em condição de tirar 5, você vai tirar 4,5, 4, 3,5, mas você não vai tirar 0. A não ser que o azar seja uma diarreia que você tem que sair da prova e ir para casa. Mas, no concurso seguinte, você está lá de novo. Sorte e azar vão influenciar mais quem está mais ou menos. Quem está ruim, não adianta ter sorte. Quem está super bem, não tem problema se der azar. A sorte e o azar só influenciam quem está ali no mais ou menos. Como é que você lida com esse assunto? Estude, trabalhe, se prepare para que um dia você chegue na prova tão bem preparado que nenhum azar será capaz de te reprovar. É assim que funciona. Então, essa parte inicial de organização e planejamento eu quero deixar nessa nossa conversa rápida esses pontos. Coloca isso em prática que você já vai ter evoluído muito. Próximo assunto, aliados. Existe um tipo de ajuda que influencia tanto na organização e no planejamento quanto como técnica de estudo. Então, se você é casado, ou tem uma namorada, um namorado, e essa pessoa, se ela te ajuda, se ela sonha junto com você, se ela faz a parte dela, isso vai afetar tanto a sua organização e planejamento, quanto a sua capacidade de estudar, quanto o seu rendimento no estudo. Porque nada é pior para estudar do que você estar brigado com a pessoa que você ama. Eu, quando brigo com a minha mulher, eu não consigo trabalhar. Então, eu não posso brigar com a minha mulher, não só por amor, não só por dever, né, de ser um bom marido, mas também para produzir. Porque senão eu não produzo, senão eu fico com a cabeça no problema. Aliados. Vamos falar de aliados? Aliados. Quem são os seus aliados para passar em concurso? Primeiro aliado, mais importante aliado, o aliado indispensável é você.
Você tem se ajudado? Você tem sido útil a você? Ou você vai ser como aquele aluno que numa palestra minha me procurou e falou: professor, se não fosse eu passava. Professor, eu reconheço que eu me atrapalho, eu sou meu pior inimigo, professor. Eu queria que você saísse dessa nossa conversa. Talvez seja a hora de você parar de projetar, você dar um pause, um stop e se fazer essa pergunta: você tem sido seu amigo ou seu inimigo? Você tem se ajudado ou tem se atrapalhado? Vou falar de outro assunto que não tem a ver com concurso, vou falar de regime. Eu tenho facilidade para engordar. Às vezes eu estou diante de um pudim e eu faço essa pergunta filosofal. Eu falo: William, você é seu amigo ou você não é seu amigo? Porque talvez, eu vou ser meu amiguinho, eu vou ser bonzinho comigo, vou dar o pudim pro Williamzinho, coitado. Eu estou sendo meu inimigo. Às vezes é preciso eu ir para o asfalto, para a pista, para a rua, caminhar ou correr, para depois me dar o pudim de presente. Mas com um pudim pago. Não pago do dinheiro, mas pago das calorias que eu vou ingerir. Às vezes, você que está aí me ouvindo, por não acreditar em você, ou por não estar fazendo do jeito certo, ou por não estar colhendo resultado, você começa a se tratar como se você fosse um coitadinho. E você está sendo seu inimigo. Se você acredita em você, se você sabe que você pode, e eu já disse que você pode, chega um feriadão, chega um carnaval, uma Semana Santa, chega alguma coisa assim, e você fala assim: eu vou ser meu amigo, eu vou rever a matéria toda, eu vou fazer um monte de simulado, eu vou dar um gás, porque você é seu amigo. Agora, eu conheço gente que por não acreditar em si mesmo se trata como coitadinho. Ai, tadinho de mim, eu sou tão fracassada, minha vida é tão ruim. Eu vou cuidar bem de mim, eu vou ser bonzinho comigo. Eu vou me deixar descansar o feriadão todo. Você pega essas duas pessoas, as duas com a mesma condição socioeconômica, com a mesma inteligência, com tudo igual. Mas uma trabalha, uma faz a sua parte, uma se ajuda e a outra fica desse jeito. Ao final de um ano, 2, vai ver a diferença da nota delas. Você já está se ajudando. Se você chegou até aqui, nós já temos quase 40 minutos conversando. Então você está interessado, você realmente quer melhorar. Mas isso é o primeiro passo. Eu preciso que você dê os passos seguintes. Você tem se ajudado ou não? Você é o primeiro aliado. Segundo aliado é Deus. Deus pode ser seu aliado. Se você é ateu, cético, agnóstico, se você é materialista, se você não acredita em Deus, se você acha que Deus não existe, ou se existe, foi embora, tudo bem. Você me perdoa, mas se eu vou te contar a minha história, eu vou dizer que na minha história, eu acho que Deus existe, eu acho que Deus ajuda. A boa notícia é que para passar em concurso, você não precisa acreditar em Deus. Ateus também passam. Então, primeiro aliado, indispensável, você. Se você se ajudar, você não precisa de mais ninguém. Ninguém. Nem Deus, nem família, nada. Só você, você chega lá. Agora, se você quiser a ajuda de Deus, eu estou aqui te dizendo: olha, Deus existe, te ama, tem um plano para a sua vida, quer que você seja feliz, se você pedir ajuda dele, ele vai te ajudar. Claro, durante muito tempo eu achava que Deus ia me ajudar mandando o gabarito. Muitos teístas confessam para mim, no confessionário do concurso, que fica esperando que Deus dê aquela ajudazinha e tal. Não é assim que Deus trabalha. Mas Deus ajuda. Bem, sobre o assunto Deus, eu só queria dizer isso. Não é essencial, mas se você quiser, está lá. Quer falar mais sobre isso, entra no meu site, tem uma parte só sobre Deus. A gente fala mais sobre Deus lá. Tá? Muito bem. Você, indispensável. Sem você não tem jogo. Próximo aliado, Deus. Próximo aliado, família. Família pode ajudar ou pode atrapalhar. E há técnicas, há táticas para fazer a família ajudar. Existe como você organizar melhor isso. Você tem que trabalhar a sua família. Tem que ter uma hora
que você está com seu marido, com a sua esposa, que você namore, que você beije na boca, que você saia, que você ouça, que você escute. Mulher gosta de discutir relação. Discuta a relação, ela vai ficar feliz. Família, gente, são acordos, tratos, ajudas recíprocas. E às vezes o concursando, ele não age assim. Às vezes o concursando, ele age como se só ele fosse importante, que só o sonho dele fosse importante. E aí você começa a ter problema. Eu poderia dar vários exemplos aqui sobre essa questão de família, eu escolhi só um. Mas aquele final de semana que você dá atenção repercute na sua qualidade do estudo, para você e para a ajuda da família. Então vamos. Você é o primeiro aliado, Deus, família, seu cérebro pode ser um aliado, se você usar o seu cérebro, se você programá-lo. Sua memória pode ser um aliado, se você usar a sua memória. A internet pode ser um aliado, o seu colega de sala pode ser um aliado. E muitas pessoas consideram o colega de sala um inimigo. Alguém que vai atrapalhar, alguém que vai tirar a vaga dele. Gente, a vaga é pública. A vaga não é sua, só é sua depois que você vai lá e passa, aí é sua. Mas antes é de todo mundo. Há duas formas de você lidar com o teu colega de sala. Ah, esse cara é meu inimigo, ele é um problema, e eu conheço gente que empresta caderno desatualizado, que vai enfrentar os inimigos, e eu conheço gente que se unem para um objetivo comum. É muito mais fácil da segunda forma. Então, eu quero que você saia daqui sabendo que você não está sozinho. O mais importante é você, mas família, Deus, professor, livro. Tem gente que fica competindo com o professor, quer provar que o professor não sabe a matéria, quer cuidar da sua vaidade ganhando do professor. Você conhece esse tipo de gente? Talvez você seja esse tipo de gente, imagina. O livro que você leu ou não, a internet, gente, a internet tem muito material, tem muito site, tem muita dica, tem muita aula, muito material gratuito. Mas tem gente que vai para a internet só para bate-papo, só para ficar conversando. Não que isso seja ruim, mas eu preferia que você fizesse isso com dinheiro no bolso, com emprego. Então tudo tem hora, está lá em Eclesiastes 3, dá tempo para tudo. Tem gente que vai para a internet para ficar em site pornográfico. Gente, não cai em concurso. Se você tem problema com isso, estou falando sério, no site a gente tem link até para quem é viciado em pornografia, é um caso relativamente comum, o cara se vicia nisso. Vamos tratar isso para depois passar, para depois você até ficar vendo site pornográfico, mas com a vida resolvida. Então use a internet como aliado. Se você tem um problema, não sei se é família, não sei se é vício em pornografia, não sei se é depressão, tem solução. Se você está vivo, tem solução. Algumas, essa conversa pode dar. Quando você fala assim, opa, peraí, quer dizer então que daqui a 10 anos eu posso estar bem, estável, com um emprego legal, se eu pagar o preço, opa, eu quero. De repente é o que você está precisando ouvir. Ah, não, qualquer um consegue, eu posso ser branco, preto, alto, baixo, eu posso ser filho de pai separado, eu posso saber quem é meu pai. Dá para mim? Dá. Eu posso sair da favela? Dá. Dá. Mas de repente seu problema é um pouco mais grave. Se é um pouco mais grave, você tem disponível e é gratuito. Eu não estou vendendo produto aqui, você entra no site, no meu site, você tem lá um monte de perguntas respondidas, um monte de casos, você manda e a gente vai trabalhar. Aí você fala assim, William, o que você ganha com isso? Esse é outro assunto, não é assunto da palestra. Se você tiver essa pergunta, eu também respondo. Mas no momento, eu só espero que você aproveite os seus aliados. Que você fale, a partir de hoje eu vou me ajudar. Se você a partir de hoje começar a se ajudar, eu garanto que o resto vai vir muito bem. Que o tempo vai fazer o serviço. Se você começar a semear a semente correta, você vai colher o que você quer. Jesus ele diz que aquele que semeia vai colher. Você colhe o que você semeou. E você colhe na medida que você semeou. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então
Então, se eu falo de organização e planejamento, melhorar de vida, organização e planejamento, tudo que eu falei até agora, se organizar, aproveitar os aliados, saber que é um projeto de médio a longo prazo, se você fizer tudo isso, e fazer tudo isso é um processo, você não tem que fazer tudo de uma vez só, você está semeando a boa semente e eu não tenho dúvida de que você vai colher. Quando se fala em cérebro e memória, alguns detalhes para você pensar. Primeiro, que o cérebro trabalha com conscientes e inconscientes, mas que boa parte do seu consciente é programado pelo inconsciente. Se você aprender a programar o seu cérebro, você vai fazer com que o seu inconsciente trabalhe por você. Outra coisa, capacidade de captação e retenção. Cada cérebro tem uma capacidade, uma forma de captar e reter informações. E se você descobre como trabalhar isso, você vai captar melhor e vai reter melhor. Lado direito e esquerdo. Tem pessoas que têm mais facilidade para uma matéria ou para outra. É possível você melhorar o desempenho do seu lado direito e do lado esquerdo. Os níveis distintos. A gente tem 3 tipos de cérebro. Tem o cérebro mamífero, o neomamífero e o reptiliano. O que eu quero dizer com isso? Há funções suas que um réptil tem. Respiração é controlada por uma parte do cérebro. A emoção por outra parte do cérebro. A linguagem por uma terceira parte do cérebro. Quando você aprende a controlar isso, e isso é possível, não é preciso fazer curso no exterior, nem coisa muito profunda, você consegue melhorar a sua reação. Então, um mamífero, por exemplo, um mamífero diante do perigo, ele tem 3 tipos de reações. São reações animais, não são lógicas, não são racionais. Ou ele foge, ou ele congela, ou ele agride. Então, se você vira um animal, um cachorro bravo, uma cobra, alguma coisa, ou você vai congelar, você vai ficar parado, ou você vai fugir, sebo nas canelas, ou então, dependendo da situação, você vai atacar o bicho. Se você tem uma mãe com um filho, ela ataca uma onça. Por quê? Porque são instintos. O interessante é que nas suas discussões dentro de casa, com a pessoa que você ama, com a sua família, e na hora em que você vai fazer um concurso, uma prova, você se sente ameaçado, tão ameaçado ou pior do que se fosse uma onça na sua frente. Se você vê o concurso como uma onça, como um bicho feroz, você pode congelar, vai ter branco, não vai conseguir sair, não vai conseguir escrever nada, não vai lembrar nada, ou vai arrumar jeito de chegar atrasado para não entrar na prova, e isso inconscientemente, provavelmente. Ou você vai atacar, vai dizer que a prova é injusta, vai dizer que o examinador é injusto, isso, e vai dar um jeito de sair. Ou você vai atacar, ou você vai congelar, ou você vai fugir. A partir do momento que você sabe que essas reações são reações animais, controladas pelo cérebro emocional, que é muito levado por isso, que é o sistema límbico, você é capaz de, diante desses momentos, falar assim, opa, peraí, calma, respiro, eu vou ter uma reação racional. Isso é bacana. E isso pode fazer você lembrar a matéria, e você não ficar nervoso, você não brigar, e você não meter a mão em alguém. Então, o que eu quero dizer é que há muito conhecimento disponível para você aumentar o seu desempenho, seja em provas e concursos, seja em qualquer outro tipo de situação que você vai viver. Muito bem, o cérebro tem ondas distintas. O cérebro tem as ondas acordado e dormindo. Sono profundo, sono leve, acordado e normal e acordado e calmo. Quando você está dormindo, você pode ter sono leve ou profundo. Você descansa, você memoriza, você se recupera no sono profundo. Por isso que às vezes você vai dormir, dorme a noite toda e acorda um bagaço. Como se não tivesse dormido. Por quê? Porque você não conseguiu relaxar, não conseguiu chegar em sono profundo. Isso afeta o seu desempenho, a sua capacidade? Sim, porque se na hora que você vai dormir, por exemplo, você fica pensando em problema, você fica perdendo tempo, rodando controle remoto e não vendo nada. Se você deixa esse momento de ir dormir ser um momento tenso, o seu sono vai render menos. No mesmo número de horas que você poderia descansar, se recuperar e acordar bem para ir matar o leão, você ficou pensando no leão que tem que matar amanhã,
você dorme pior e tem efeito. Então, passar em concurso, ter sucesso, diz respeito, não é só estudar, não é só saber fazer prova, é você organizar toda a tua vida para você extrair o maior rendimento possível de cada momento. Os momentos de lazer, por exemplo, de descanso, são extremamente importantes. Eles vão aumentar a sua produtividade, desde que você saiba trabalhar a dosagem. E aproveitar, porque também não adianta você ir para o lazer como muito concurseiro vai e ficar tenso porque tinha que estar estudando. Aliás, o concurseiro é mestre disso. Né? Estuda pensando na praia e fica na praia sentindo culpa porque devia estar estudando. Isso é perda de desempenho. E eu falei tudo isso para te estimular a procurar mais informações sobre isso e volto a dizer, uma boa parte delas você vai encontrar no site gratuitamente. A administração do tempo é uma das partes mais importantes de qualquer projeto. Se você não sabe administrar o seu tempo, você não vai conseguir realizar nenhum tipo de projeto. Então eu vou falar agora sobre tempo de estudo. Mas tempo de estudo só existe se existir organização e administração do tempo. Normalmente ninguém tem tempo. As pessoas ou sobra tempo para poucas, e normalmente elas desperdiçam, ou falta tempo. Para a maior parte da população falta tempo. Quanto tempo eu preciso estudar, William? Quantas horas por dia ou por semana, William? Eu vou dizer para você a fórmula. A fórmula do tempo é: você deve estudar a maior quantidade possível de horas, vírgula, mantida a qualidade de vida e a qualidade do estudo. Não adianta, quando a gente fala em tempo de estudo, você esquecer desses detalhes. William, quantas horas você estudava? Está errado. Porque não importa quantas horas eu estudava, você não sabe como é que é meu cérebro, nem se meu pai me bancava ou se eu tinha que bancar o sustento da família. Vamos cuidar de você. Você que é o foco aqui. Quantas horas você pode estudar? 1, 10? Estude as horas que você pode estudar. Claro que se você estudar 10, você vai passar mais rápido. Mas e se você não pode estudar 10? Você vai desistir? Ah, William, eu só posso estudar 2 porque eu trabalho, que eu cuido da minha mãe que está doente. Você vai desistir por causa disso? Não. O que você precisa é se organizar para esse estudo render o máximo possível. Para você não desanimar, para você não esquecer a matéria. E tudo isso tem técnica. Ah, William, eu tenho as 10 horas que você falou, então eu não preciso me preocupar tanto. Precisa? Claro. Você também vai ter que estudar com técnica. Então vamos lá. 1, eu não sei qual é a tua vida. Depois que eu comecei a falar sobre como passar em concurso, apareceu um monte de gente bacana falando sobre isso, mas também apareceu um monte de curioso falando sobre isso. Porque acha que é fácil. E o cara vem e fala, você tem que estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia. Gente, está errado. Eu tenho que adaptar a técnica para aquilo que a pessoa é, aquilo que ela pode. Independentemente de quantas horas você pode estudar por dia, eu preciso que você tenha o quê? Qualidade no estudo. Que o estudo seja bem feito. E que você tenha um mínimo de qualidade de vida. Claro que quando eu falo de qualidade de vida de quem está fazendo provas e concurso, eu não imagino você no seu iate, né, tomando um daiquiri e tal, olhando o mar e sei lá, umas 4 pessoas tocando violino atrás e tal. Não, gente, não é essa a qualidade de vida. Pelo menos por enquanto não. Qualidade de vida é você ter um mínimo de paz, de equilíbrio emocional, um mínimo de saúde para continuar estudando. Então, se você, por exemplo, nunca para descansar, se você estuda direto, sem fazer nenhuma pausa, provavelmente em 6 meses, em 9 meses, 1 ano, você vai surtar. Você não vai aguentar, você vai ter uma crise. Você pode chamar de depressão, de afasia, de síndrome de burnout, síndrome do pânico, alguma coisa vai acontecer. Até lutador de boxe
que é um atleta super preparado, ele luta 3, 5 minutos e para 1. Então, quando a gente fala de administração do tempo, eu estou falando de qualidade de vida, o suficiente para você aguentar pancadaria, porque o projeto é de médio a longo prazo, e qualidade no estudo. Eu prefiro alguém estudando 2 horas concentrado do que um outro que estuda 3, 4 pensando na praia. Se o cara precisa ir à praia para estar bem, e todo dia ele estudar 4 horas pensando na praia, ele vai render menos do que um cara que durante a semana tira um desses dias e vai à praia. Estou conseguindo passar o conceito para vocês? Tempo de estudo. Falta de tempo é o quê? Ou a pessoa tem falta de interesse, ou falta de organização, ou excesso de tarefa. Se você tem falta de tempo, ou você realmente não quer passar em concurso, ainda não tomou a decisão, o problema está lá atrás, na decisão de melhorar, ou você até quer passar em concurso, mas ainda não se organizou, e é sobre isso que a gente está falando, se organizar e arrumar tempo com qualidade, ou então é excesso de tarefa, é casado, a mãe está doente, mora longe, opa, esse cara vai ter mais dificuldade de passar. Mas pela minha experiência, eu posso dizer que são essas pessoas, é a mulher separada com filho, é o cara que quer botar comida dentro de casa, é a pessoa que não tem a quem recorrer, é exatamente o cara que vai estudar mais sério, que vai levar a sério, que vai ler com mais atenção, porque aquilo ali é a única saída que ele tem. Na minha experiência de vida, eu tenho visto muita gente deixar de vencer, deixar de ter sucesso, porque sabe que se as coisas derem errada, papaizinho, mamãezinha, vovô, titio, o dinheiro no banco resolve. Agora, tira tudo do cara. Faz o cara não ter a quem recorrer. Esse cara vai lutar. Se você tem alguém que te socorra, que bom, eu espero que você nunca precise, que bom, eu fico feliz por você. Mas não use isso como desculpa ou como motivo ou como resultado você não se esforçar. E se você não tem nada, se você tem muita dificuldade de tempo, se você tem problema, cara, são de pessoas como você que as listas de aprovação andam lotadas, porque são os caras que pagam o preço. Quem paga o preço passa. Pobre, rico, branco, preto, homem, mulher, independe de ser homem ou mulher. Independe de ser rico, independe de ser inteligente, mas tem que pagar preço. E para pagar preço você precisa de tempo. E para tempo você precisa de organização. 5 letras, A, E, I, O, U. Isso é um processo mnemônico, é uma técnica de memorização que eu falo na parte de memória, mas que eu uso para tudo. A, E, I, O, U. Lembra para você 5 conceitos. A, autodisciplina e altas doses de disciplina. Auto por quê? Porque é você que vai se disciplinar. Você não precisa de ninguém para botar ordem na sua vida. Você não precisa de patrão. Você não precisa de papai, de mamãe, de titio, de esposa, de marido. Tem marido que é a esposa que toma conta dele. Aqui não, aqui é autodisciplina. E altas doses de disciplina. A disciplina de na hora de estudar, estudar. Na hora de descansar, descansar. Na hora de dormir. É preciso disciplina. A, é estudar. Não tem como passar em concurso sem estudar. Não tem milagre. O milagre é você conseguir estudar bem. E colher o resultado. Isso é o milagre. Mas passar sem estudo, esse tipo de milagre eu ainda não vi. E quando eu falo estudar para concurso, é estudar e treinar. É parte teórica e fazer exercício. E higiene. Claro que esse I leva um H antes. Porque para criar um processo mnemônico, eu não tenho que fazer tudo tão certinho assim. Eu crio uma frase, eu crio uma historinha, eu crio uma música. Muito bem. E higiene. O que tem na sua vida que você pode cortar hoje, que não vai fazer falta até você passar em concurso? O que você pode cortar? Corte. Troque, sacrifique. Troque coisas menos importantes por coisas mais importantes. Abre mão de algumas coisas agora para ter essas coisas melhor no futuro.
Há coisas que você não pode abrir totalmente, irmão. Um pouco de lazer, um pouco de família, um pouco de sono, um pouco de exercício físico são importantíssimos. O excesso você pode cortar. Agora, para aí, de novo o botão de pause, de novo o botão de stop. Faz uma lista do que você pode cortar da tua vida hoje que não vai fazer falta e que você pode recomeçar lá na frente. Você tem que cortar alguma coisa. O que? Não sei. Sei que não é o mínimo de lazer, de família, de atividade física e para quem precisa de trabalho para pagar as contas para não morrer de fome. Mas tirando isso, tem muita coisa aí para você mexer. Beleza? Muito bem. Estamos falando de tempo. Gente, no site, e essa fita ela faz parte de um livro que o ideal é que você leia, tá? E faz parte de todo um sistema aonde a coisa, ou você vai no livro ou você vai no meu site e vai pegar lá montagem de quadro horário, como montar o quadro horário, porque a montagem do quadro horário vai te dar instrumental para isso, tá ok? Muito bem, sobre tempo eu queria falar isso, basicamente isso. Queria falar também com você sobre um outro assunto, o ambiente de estudo. Vamos começar com a cabeça. Eu queria que você entrasse no site e pegasse os mantras e botasse a ideia dos mantras na cabeça. Por exemplo, que a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Isso vai te tranquilizar muito. Porque quando você achar que está demorando, você fala, não, mas é demorado mesmo. A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo, tem uma maturação, e de trabalho, de estudo, de dedicação, de fazer prova, de ser reprovado. Isso é trabalho. Isso vai te dar mais tranquilidade. Quando você fala de cabeça, a sua capacidade de ser disciplinado para ter um momento no dia em que você para e respira e sente, ouve uma música. Quem gosta, ora, medita, lê a Bíblia, lê o seu livro religioso, qualquer que seja ele, para e olha uma paisagem, para e olha de repente o motivo, de repente tem uma hora que você para, você olha teu filho dormindo, você dá uma equalizada, 2 minutos, 3, 5 minutos, que vão ter muito efeito. Você está trabalhando seu ambiente de estudo. Quando você faz um exercício físico, você regulariza o teu corpo, você sua, você tira a toxina, você libera endorfina, que é um antidepressivo natural. O concurseiro, a primeira coisa que o concurseiro faz é parar de fazer atividade física para estudar. E está errado, porque a atividade física oxigena o cérebro e faz o cérebro funcionar melhor. E ela vai diminuir a insônia, porque concurseiro fica com o cérebro girando muito, às vezes o corpo não está tão cansado quanto o cérebro. E aí não desliga. Estou falando alguma novidade para vocês? Vamos trabalhar. Bacana. Você precisa fazer 2 a 3 vezes por semana, pelo menos 40 minutos de atividade física. Isso é uma recomendação cerebral. Isso é para o seu cérebro funcionar melhor, para o seu organismo funcionar melhor, para você lidar melhor com a pressão que você vai ter no concurso. Ah, William, que atividade? Entra no site, vá lá em WDPTS, William Douglas Personal Training System. Desenvolvido, é o primeiro programa de treinamento físico desenvolvido por um nerd. Totalmente diferenciado para nerds, concurseiros e outro tipo de maluco. No site, eu preciso que você faça um test drive. A partir de hoje, dessa fita, que é para mudar a tua história, que é para mudar a curva do teu desempenho, você a partir de hoje vai falar assim, eu vou passar 3 meses seguindo a dica desse cara aí que é um especialista. 3 meses você vai seguir o WDPTS. Entra no site, segue o que está lá no site, 3 meses. Em 3 meses você vai estar dormindo menos horas, dormindo melhor, rendendo mais durante o dia, se sentindo muito mais bem-humorado. Se não estiver acontecendo isso, me escreve.
Eu vou mandar a minha equipe te estudar, porque você não é humano. Humanos rendem melhor quando não estão sedentários. Eu fico nervoso. Gente, ouçam um gordo em recuperação, um ex-sedentário. Cuide do seu ambiente de estudo. Cuide da iluminação, do local, de fazer os intervalos do estudo. Estuda 1 hora e para 5, 10 minutos. Aí estuda mais 1 hora. Quando parar para estudar 1 hora, é 1 hora estudando sem pensar em mais nada. Tenta criar um ambiente melhor, em essa questão de família, de equilíbrio emocional. Melhora o teu ambiente. O ambiente específico de estudo, tem barulho, pô, muda o horário, muda o local, vai para uma biblioteca, coloca, vai lá, compra aquele negócio de natação e coloca no ouvido. Não tem dinheiro, bota algodão. Bom que se morrer só tem que colocar algodão no nariz, ó. O mártir do estudo, morreu estudando. Liga um ar-condicionado, na hora de estudar, estuda com música clássica, com música erudita, e não com MPB, porque senão você não está estudando, porque você está ocupando os canais sensoriais. A única música que serve para estudo é a música erudita, música clássica. Muito bem. Eu queria que você saísse daqui pensando no seu ambiente de estudo. Senhores, técnica para fazer provas. Como fazer provas? Existem técnicas que aumentam a sua nota. Existem técnicas que fazem a sua nota ficar maior do que aquilo que você realmente sabe. Seria isso estelionato? Seria isso uma fraude? Bem, eu estou acostumado como professor e por muito tempo estive acostumado como aluno, como fazedor de provas, como concursando. Eu estive acostumado a chegar lá sabendo uma quantidade de matéria e a nota ficando abaixo. Porque eu fiquei nervoso, porque eu não administrei o tempo, porque eu fiz tudo errado, porque eu não sabia fazer prova. Então, as pessoas não têm crises quando alguém sabe 10 e tira nota 5. Por que vão ter crise quando alguém sabe 5 e, através das técnicas, da inteligência, da aplicação do conhecimento, sabe 5 e tira 7, e tira 10? Eu prefiro um mundo onde as pessoas estejam subindo, crescendo, e não caindo, diminuindo. O fato é que não adianta saber a matéria se não sabe fazer prova. E fazer prova é tão importante que, às vezes, o cara que sabe menos tira a nota mais alta. No meu vestibular, gente, eu fui o primeiro colocado no vestibular para Direito da UF. Eu fazia o cursinho, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado, eu conhecia todos eles. Todos sabiam mais do que eu. Todos batiam um papo que eu não sabia qual era o assunto. Mas na hora de fazer prova, era algo que eu gostava. Eu amava fazer prova, eu me dedicava a fazer prova, às técnicas de fazer prova. E eu vou passar para você a técnica mais importante do mundo de fazer prova. Nadador gosta de água, jogador de futebol gosta de bola e de gramado, fazedor de prova gosta de fazer prova. Se você não gosta de fazer prova, você ainda não chegou lá. Você tem que amar fazer prova. Tem que falar assim, vai ter um concurso, vai ter uma prova, você, oba! Caraca, tá chegando! Porque tem gente que quer fazer concurso, mas fala assim, olha, a prova está chegando, o cara começa a tremer, o cara começa a ficar nervoso, o cara começa a ficar angustiado. Você acha que ele vai chegar na prova como? Primeiro passo, fazer prova é bom, fazer prova é gostoso, fazer prova é o caminho para o que eu quero. Gostar de fazer prova. Saber que prova é uma coisa boa e não uma coisa ruim. Saber que a prova é o caminho, é a porta. Saber que uma reprovação num concurso não é um problema. Eu já sei que não há fracasso, só experiência, que não há erro, só resultado. Então eu posso lá, uma reprovação, amigo, é um laudo pericial que te diz exatamente aonde que você tem que consertar. Alguém que sabe usar bem uma reprovação é alguém que está no caminho da aprovação.
As reprovações que eu tive em concurso foram muito úteis para um dia eu ser aprovado, porque a cada reprovação eu ia lá e olhava, eu estava atento para saber o que está acontecendo de errado e eu tinha flexibilidade para mudar. Então, você gosta de fazer prova, você sabe a utilidade de fazer prova e você nunca mais vai para uma prova com a obrigação de passar. Com o mundo nas costas, eu tenho que passar, ou eu sou idiota, ou eu vou ser humilhado. Não. Você vai para a prova para fazer a melhor prova que você puder fazer aquele dia. Se você passar, ótimo, meus parabéns, me manda um e-mail comunicando que eu vou ficar feliz, vou comemorar junto com você. Mas se você não passar, você acabou de ter um laudo pericial para melhorar. Muito bem. Eu deixo no site, eu vou te mandar para o site agora, para ver uma frase. Até cair foi legal, administrei, revi, descansei. Nessa frase existem 15 técnicas para fazer prova. Até cair foi legal. Por que cair em concurso é legal? Porque você aprende como não cair na próxima. Já é uma técnica. Até a atitude, cá, calma. Legal, ler as questões, ler o edital. Até cair foi legal, administrei. Administrar o quê? O branco, o nervosismo, o tempo de prova. Olha só como eu uso o processo mnemônico para lembrar. Não está tudo decorado. Eu não preciso decorar tudo, eu só decorei a frase. Até cair foi legal, administrei, revi, descansar, e descansei, e depois eu vou ligando. Administrar, descansar. Descansar são os intervalos, descansar é a calma que você tem que ter. Revisões. A primeira, depois da questão de ser discursiva, depois você prepara, e é a seguinte. Está parecendo um pouco confuso? É porque eu não quero terminar isso agora. O que eu quero deixar para você é uma informação. Na frase, até cair foi legal, administrei, revi, descansei, tem 15 técnicas que normalmente ninguém aplica. E a proposta para você é que você entre no site, se cadastre lá, tem um informativo que você vai receber gratuitamente todo mês. Você vai na parte de como fazer prova e tem lá, até cair foi legal, administrei, revi, descansei, e cada uma das dicas. Meus amores, para uma conversa rápida, que ia ficar entre 1 hora e 1h30, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Tenho certeza que essa conversa, se você levar a sério, se você implementar no seu dia a dia, vai trazer muito resultado para você. E aí eu quero te fazer um pedido, que quando você passar, que você use o seu sucesso para a sua felicidade. Não para ficar arrogante, não para fazer besteira, não para achar que é melhor do que os outros, mas que você use o seu sucesso para a felicidade, porque o grande sucesso, já dizia o meu amigo Roberto Chiniachik, é ser feliz. Gostaria também de te convidar a entrar no site www.revolução.info, onde eu proponho que a gente mude a cara do serviço público, que você entre para fazer parte de um novo serviço público, que já tem muita gente aí participando, que trabalha, que atende bem, que é educado, que é honesto e que faz da carreira, do trabalho, um espaço para melhorar a vida de quem depende do serviço público. Tá ok? Seja um bom servidor público, porque isso vai melhorar muito a sua vida, porque eu acredito que tudo que a gente faz volta para cima da nossa cabeça multiplicado e vai melhorar a vida desse país e desse planeta. Tá ok? Muito obrigado. Fica